Uma lenda chamada Jerônimo. Jerônimo foi um dos mais famosos guerreiros e líderes indígenas da América do Norte, que lutou contra os mexicanos e os norte-americanos pela defesa de suas terras no sudoeste dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1829, no Arizona, em uma região chamada de Gila River, que era habitada pelos Apaches. O seu nome verdadeiro era Goyatley, que significa aquele que boceja, e ele só recebeu o apelido de Jerônimo mais tarde, por causa dos mexicanos. Ele cresceu aprendendo as tradições, os costumes e as habilidades de seu povo, que eram nômades, caçadores, guerreiros e espiritualistas, e que viviam em harmonia com a natureza e com outros povos indígenas. Desde cedo, ele mostrou uma grande inteligência, uma forte personalidade e uma coragem incomum. Em 1851, quando Jerônimo tinha 22 anos, ele viveu uma grande tragédia em sua vida. Ele perdeu a sua esposa, os seus 3 filhos e a sua mãe em um ataque surpresa dos soldados mexicanos, que invadiram o seu acampamento enquanto ele estava fora, negociando com outro povo indígena. Esse ataque foi motivado pela cobiça dos mexicanos pelas terras dos Apaches, que eram ricas em minérios, e pela hostilidade entre os dois povos, que já durava décadas. Jerônimo ficou arrasado com a perda de sua família e jurou vingança contra os mexicanos, invocando o poder do deus Apache, Usen, para lhe dar força e proteção. Ele se tornou um líder e um guerreiro implacável, que liderou vários ataques contra os mexicanos e que ganhou o apelido de Jerônimo, que era uma forma dos mexicanos gritarem por socorro ao santo católico São Jerônimo quando viam Jerônimo se aproximando. Em 1861, os Estados Unidos entraram em guerra contra os Estados Confederados, que queriam se separar da União, e isso afetou a situação dos Apaches, que passaram a ser alvo também dos norte-americanos, que queriam expandir o seu território para o oeste. Os norte-americanos tentaram fazer tratados com os Apaches, prometendo-lhes terras e proteção, mas na verdade eles queriam confiná-los em reservas, onde eles teriam que abandonar o seu modo de vida e se submeter às leis e aos costumes dos brancos. Jerônimo se recusou a aceitar essa situação e continuou a resistir e a lutar contra os norte-americanos, usando táticas de guerrilha, de emboscada e de fuga, e contando com a ajuda de outros povos indígenas, como os navarros e os quiawas. Ele foi perseguido por milhares de soldados que usaram de todos os meios para capturá-lo, como cavalaria, infantaria, artilharia, batedores, espiões e até helicópteros. Em 1886, depois de mais de 30 anos de luta, Jerônimo se rendeu ao general Nelson Miles, que era o comandante das tropas norte-americanas e foi o último chefe indígena a se render ao exército dos Estados Unidos. Ele foi levado como prisioneiro de guerra para a Flórida, junto com outros Apaches, e nunca mais voltou para as suas terras natais. Jerônimo foi transferido para vários lugares, como Alabama e Oklahoma, e foi submetido a condições precárias, a trabalhos forçados, a doenças e a humilhações. Ele tentou se adaptar à nova realidade, aprendendo a falar inglês, se convertendo ao cristianismo, escrevendo a sua autobiografia, participando de feiras e exposições, e até se encontrando com o presidente Theodore Roosevelt, mas ele nunca desistiu de pedir para voltar para o seu povo e para as suas terras. Jerônimo morreu em 1909, aos 80 anos, em uma reserva indígena em Oklahoma, de pneumonia, depois de cair de um cavalo, e foi enterrado no cemitério dos Apaches, onde até hoje é reverenciado como um herói e um símbolo de coragem e resistência para os povos indígenas. À medida que chegamos ao fim desta jornada pela vida de Jerônimo e pela rica cultura dos povos nativos americanos, convido você a refletir sobre a importância de preservar e respeitar essas tradições. Jerônimo foi um guerreiro corajoso que lutou por sua terra natal, sua cultura e sua liberdade. Hoje, podemos honrar sua memória e apoiar as comunidades indígenas, promovendo o respeito e a compreensão mútua. Se este vídeo te inspirou, considere aprender mais sobre a história dos povos nativos
e compartilhar essa história para que mais pessoas possam se conscientizar sobre a riqueza da cultura dos povos nativos. Juntos, podemos garantir que essas tradições e histórias continuem vivas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada.